ser forte e tem bom ânimo. Glória a Deus. Nós queremos adorar o nome do Senhor, e até para falar um pouquinho da ministração que houve aqui, eu queria que você abrisse Deuteronômio 6, porque muitas pessoas às vezes não compreendem, né? Pastor, mas dança na igreja, dança é uma manifestação da alma. Sim, é da alma mesmo. A nossa alma se manifesta de várias formas, né? Uma das artes de manifestação da alma é a dança. Ela é uma maneira de expressar, né? Outra é a música, outra é poesia, outra é pintura. E olha que interessante, Deuteronômio capítulo 6, o verso 4, põe para nós aí que eu me perdi aqui. Põe na área, por favor. Versão Almeida, Revista e Atualizada. Ouve, ó Israel, ouve, ó Giovanni, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Irmãos, existe um único Deus, Criador do céu e da terra, e Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. E não existe todos os caminhos levam a Deus, porque a Bíblia diz que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Ouve, o Senhor é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Quando Moisés vai ensinar o povo a adorar a Deus, a primeira coisa que ele vai falar dos mandamentos, primeiro ele fala: ouve Israel, primeira coisa, primeiro lugar, só tem um Deus. Vocês vão entrar em terras onde haverá outros deuses, Baal, Astarote, Asherá, muitos deuses que foram criados por mãos humanas, que um homem de repente olhou, viu uma visão, agora tem ali um Deus. Não, Deus é um só, ele é o Criador do céu e da terra. O Alfa também é o Ômega, o princípio também é o fim. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, não tem outro. E o Senhor então ele começa a ensinar: só tem um Deus. E o nosso relacionamento com Deus é esse. Você, Israel, você, povo de Deus, um povo que é chamado pelo meu nome, vai amar o Senhor de todo o coração, com toda a tua alma, de toda a tua alma e com toda a tua força. Essas três áreas da nossa vida, irmãos. O coração fala de intenção. É do coração que parte adultério, é do coração que parte assassinato, mas também é do coração que parte as boas intenções. Então, se você não adorar a Deus de coração, por isso que muita gente fala assim: ah, mas Deus quer meu coração. De fato, Deus quer o seu coração. Ele não quer apenas uma expressão exterior, Ele quer a intenção. Então, quando você vai adorar, vai ofertar, não é para você cumprir um mandamento, não é para você não ter o devorador na sua vida, não, isso é uma consequência, mas o que Deus espera é que a sua intenção comece correta. Porque o que Deus contabiliza não é o valor da tua oferta, Ele contabiliza a intenção que você tem. Agora, Deus quer meu coração, Ele sabe que eu quero. Toda a intenção ela precisa ser expressada. E como nós expressamos a nossa intenção? É através da alma. Eu amo a minha esposa de coração, mas se eu não expressar isso para ela, através de um serviço, através de uma palavra, através de um abraço, não basta eu ter uma intenção e nunca expressar isso para ela. Isso vai fazer com que o nosso relacionamento fique enfraquecido. Quem está entendendo, diga aleluia. Deus quer o seu coração, quer. Mas se você nunca expressa, como é que... Porque a Bíblia mostra em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele expressou como? Entregando, ofertando o seu próprio Filho, que Ele deu o seu único Filho, Jesus, para que aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou, e não é só um jargão, Deus te ama. Ele amou e Ele mostrou, Ele expressou. Então Deus espera que eu e você amamos Ele de todo o coração, intenção. Mesmo porque há uma parte no Velho Testamento e também Jesus no Novo declara a mesma palavra, dizendo assim: olha, esse povo me honra com os lábios, expressão da alma, mas o coração deles está longe. Então nessa noite nós precisamos entender: tenho intenção de adorar? Sim, então expresse, louve. Se você sabe cantar, cante. Se você sabe fazer poesia, faça uma poesia ao Senhor, faça um salmo ao Senhor. Se você sabe construir alguma coisa, expresse através daquilo ali, faça alguma coisa para Deus. E o que elas fizeram aqui através da arte, da dança, além de ministrar uma palavra,
que essa história de Paulo conta para Timóteo, elas também estavam expressando adoração a Deus. Por isso que as meninas dançam aqui. Você pode não concordar, tudo bem, você é livre, porém é uma maneira de expressar, né? Expressar aquilo que a gente às vezes não tem, não fica confortável, a gente respeita. A gente tem que respeitar, porque talvez a sua forma de expressar é diferente, por isso não te incomoda, né? Mas então, enfim, além de eu ter intenção, eu expressar com a minha alma, a Bíblia também fala, com toda a tua força, fala daquilo que eu realizo. Porque às vezes eu posso ter uma boa intenção, às vezes a minha alma expressa, mas se eu não tiver força, haverá dias, irmãos, que você não vai conseguir amar a Deus com toda a tua força. Por quê? Porque de repente tem dia que você tem a intenção, a tua alma quer, mas a tua alma também está ferida, porque alguém te magoou, alguém te ofendeu, alguém te passou a perna, e naquele dia você não quer ir para o culto, naquele dia você não tem força para abrir a Bíblia. Sabe aquele dia que você tem medo até de abrir a boca para orar, porque você fala assim, Deus não vai ouvir. É nesse dia que Deus está falando, você me ama de todo o coração, você me ama de toda a tua alma, mas você precisa aplicar força. Vai haver dias que você vai precisar ser corajoso, como foi profetizado aqui de Paulo para Timóteo. Tenha coragem, ser firme, vai até o fim. Haverá dias que você vai precisar aplicar força, porque a tua alma não vai querer, a tua alma está ferida, está magoada, o teu coração tem uma boa intenção, mas a alma não quer, e você vai ter que se esforçar e falar, eu creio, eu vou até o fim, em nome de Jesus. Hoje está fácil, qualquer probleminha as pessoas separam. Mas aí, quando você louva a Deus, e por amor ao Senhor, você fala, eu vou me esforçar, eu vou até o fim, eu vou orar, eu vou me dedicar, e eu vou fazer, eu vou declarar, Senhor, venha o teu reino, que eu seja um portal dentro da minha casa, para manifestar graça, misericórdia do Espírito Santo. E para isso você vai precisar não apenas uma boa intenção, e não apenas expressar em alma, você vai precisar de força. Aleluia. Para terminar sobre essa questão da força, Davi era um homem segundo o coração de Deus, por isso que Deus escolheu Davi. Davi, ele era bem, a intenção de Deus era que agradava tanto a Deus, aquele homem que tinha a intenção pura no coração, e era um homem que expressava, ele expressava através de hinos, de cantos, de harpa, e ele sempre expressou, até mesmo ele dançou, quando estava trazendo a arca de volta para Jerusalém, ele veio dançando, apenas com túnicas. Tanto que Mical olha aqui e fala, meu Deus, que vergonha, como é que pode um rei que tem um comportamento vergonhoso desse, diante das servas, das súditas. Só que um dia ele falhou, ele teve um erro, porque todos nós pecamos, nós vamos pecar, nós vamos falhar, irmãos, ninguém aqui é perfeito, e às vezes Deus até permite a gente fazer, é igual como um pai, que fala assim, não vai ali, não põe o dedo na tomada, até que um pai fala assim, deixa eu tomar só um arranquinho ali, que daí ele aprende. Às vezes Deus até permite a gente errar, até para a gente entender e ficar mais humilde, entender que a gente é dependente dEle todo o tempo, a gente depende da graça dEle todo dia, a gente depende do perdão dEle, perdoa os nossos pecados, como nós temos perdoado todo dia, aleluia. Então esse Davi, ele errou, e veio uma praga contra Israel, e aí então ele se põe a orar e diz, Senhor, não fui eu que errei, e o povo que está pagando, Senhor, por favor. E então Deus envia o profeta e manda Davi fazer um sacrifício na ilha de Araúna, que hoje é o Monte Sião, que hoje é o lugar onde está firmado ali o domo, né? Aquele domo de ouro. Hoje é uma mesquita muçulmana, mas nós cremos que vai ser um dia, vai ser construído lá o terceiro templo, em nome de Jesus. E aí ele sobe para aquele lugar, enquanto ainda não havia nada construído, ele vai subindo para aquela ilha, para aquele monte. E quando ele está subindo, o dono daquele ambiente, ele vê o rei, então ele se apressa e fala assim, olha rei, o que você veio fazer aqui? Qual é a honra que o senhor me dá de vir aqui? É porque eu vim fazer um sacrifício que Deus pediu, um sacrifício aqui, levantar um altar. E o rei, o Araúna, o cara mais solícito, falando assim, não, então tudo bem, toma aqui a eira tua, toma aqui também os bois, toma aqui a peiragem, você pode pegar a lenha aqui, tudo é teu, que Deus te seja favorável, Davi. Só que Davi entendeu que, olha, o perigo muitas vezes da gente servir a Deus, é a gente achar que a gente não vai sofrer. Você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.
No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, tem de força, tem de coragem. É necessário coragem para vencer, é necessário força, é necessário, depois de ter amado com intenção, expressado com a alma, ter coragem e força para conduzir e completar até o fim a obra do Senhor. Aleluia! Davi, quando ele vê aquela oportunidade de poder adorar a Deus de coração, expressar com a alma, mas não fazer força nenhuma, ele disse assim: olha, de maneira nenhuma eu vou fazer um sacrifício a Deus que não me custe nada, que não gera força nenhuma, irmãos. Porque adorar a Deus quando a conta do banco está cheia, adorar a Deus quando tudo está maravilhosamente bem, onde pombinhos estão voando a nossa cabeça, a gente vê coraçãozinho em todo lugar, é fácil, mas haverá dias que você vai precisar revelar para Deus que você de fato o ama, aplicando toda a tua força. Não, eu te pagarei o preço que for necessário, porque eu não vou oferecer sacrifício que não me custe nada, sacrifício que não gera nenhum esforço meu. Quer dizer que o sacrifício não é meu, é teu, é você que está sacrificando. Não, eu entendi, eu preciso pagar esse preço. Quem está entendendo, diga aleluia. Então quero profetizar na tua vida. Adoração não é só quando a gente canta, não é só quando a gente oferta, mas adoração é quando você está lá fora e você, com a tua força, mesmo não querendo perdoar, você perdoa, mesmo não tendo motivo para abençoar, você abençoa. Aleluia. Eu quero profetizar um tempo onde a força do Senhor vai te suprir e você vai começar a manifestar as obras de Deus nesta terra. E uma delas é a gente adorar a Deus. Vamos ficar de pé então? Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, atrás da cadeira tem um QR Code, ou o Pix aqui, Casa Profética, e no fundo ali nós temos a maquininha. Tome na sua mão, feche os seus olhos, faça uma consulta ao Espírito Santo, se de fato você tem uma intenção no coração hoje de abençoar a obra do Senhor. Aqui é a obra do Senhor que recebe os dízimos, mas lá é o Senhor que libera a bênção. Se você na sua alma quer expressar de alguma maneira, nem sempre você vai ter dinheiro para ofertar. Às vezes eu já vi pessoas ofertarem coisas que estavam tão apegadas no coração, estavam afastando elas de Deus. Eu já vi pessoas fazendo esse tipo de oferta. A maneira de expressar é sua, a alma é sua. Aquilo que o Espírito Santo colocar na sua alma, que você vai mostrar para Deus: Senhor, isso me custa, isso é um esforço, é isso que eu quero expressar, o quanto eu te amo. Não por constrangimento. Se não colocar nada no seu coração, fica tranquilinho no seu lugar, por favor. Mas se você ama Ele e quer expressar, que o Senhor coloque no seu coração, que você seja livre nessa noite, livre. Pai, eu declaro, Senhor, receba no céu e sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho ainda para ser transformado, e nos transforma, Senhor. Nós queremos declarar: pode contar conosco nesta obra aqui na terra, com a nossa força, com os nossos bens, com o nosso coração e com a expressão dos nossos lábios, em nome de Jesus. Sai desse lugar, venha ofertar. Aleluia. Diga: eita glória. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Todo o teu coração, intenção, toda a tua alma, expressão, e com toda a tua força. Aleluia. Irmãos, eu quero ser breve hoje. Abre comigo Efésios capítulo de número 6, o verso 10. Eu trouxe esse texto já para introduzir o assunto de hoje. Nós terminamos a série de mensagens do Sermão da Montanha, onde fala da palavra. E hoje nós queremos entrar num novo tempo para falar sobre as práticas espirituais. E para falar de prática, a gente precisa falar do propósito que as práticas espirituais vão gerar em nós. Primeiro, então veja só, Efésios 6:10, nós vamos ler até o verso de número 12, me ajuda aí, por favor.
Quanto ao mais, só para te introduzir, até aqui Paulo estava falando de comportamento. Marido ama a esposa, entregue a si mesmo, a esposa respeite o marido, os filhos aos pais, os pais não provoquem a ira nos filhos, os servos respeitem os seus patrões, seus senhores, é assim também os patrões respeitem os servos, porque eles têm um Senhor no céu também, não seja duro com eles. Agora ele vai falar de uma coisa que é mais profunda, que vai além do natural. Quanto ao mais, quanto ao restante, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que você possa ficar firme, constante, perseverando até o fim, contra as ciladas do diabo. Verso 12. Porque a nossa luta não é contra coisas naturais como a carne de alguém, o sangue, a vida, uma pessoa humana. A nossa luta não é contra o cônjuge, não é contra amigos, não é contra pessoas. A nossa luta de verdade é contra principados, potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo está falando aqui para o povo de Efésio o seguinte: presta atenção, a nossa luta nem sempre vai ser contra carne e sangue. Existem pessoas mau caráter na face da terra, existem pessoas que têm problema. Mas muitas vezes, você está ali, casou com uma pessoa boa, top, e de repente começa a ter problemas ali no casamento, filhos, que filho que não tem aquelas, a crise da adolescência, da pré-adolescência e por aí vai. Irmãos, e muitas vezes nós atribuímos o problema à carne e o sangue, e às vezes não é. Sabe por quê? Porque existem coisas que nós não conseguimos enxergar, mas são reais. No mundo espiritual existem, como Paulo declara aqui, principados, potestades e dominadores. Lembra quando Daniel estava orando, procurando uma resposta do céu? Ele fez um jejum de 21 dias e orou e a resposta não vinha. E de repente, porque quando o mensageiro saiu para trazer a resposta, Gabriel trouxe a resposta, ele foi barrado pelo príncipe da Pérsia nas regiões celestiais. Então existe principado, níveis de governo no mundo espiritual. Esses principados, potestades, eles não incorporam, eles não entram em um corpo de pessoa, não. Eles trabalham através de mentalidade. Veja, se você entender como é o governo, o prefeito da cidade de Itaúna, é ele que, a parte do executivo, que vai aprovar uma rua, um asfaltamento, alguma coisa em algum lugar, mas não é ele que vai lá fazer o asfalto. Ele vai liberar uma ordem, um comando, e outras pessoas que vão fazer as tais coisas. Quem está entendendo, diga aleluia. Então muitas vezes nós estamos lutando e a gente acha que é problema de ser humano, carne e sangue. O meu problema é aquela pessoa, e às vezes o problema não é aquela pessoa, mas existem governos nas regiões celestiais, que através das potestades e os dominadores. O que é dominadores? Aqueles que manipulam. Existem espíritos que vêm manipular. Ou se você é cristão, você recebeu Jesus, você é selado com o Espírito Santo. Porém, Satanás, ele pode enviar setas inflamadas, dardos inflamados do maligno no nosso pensamento. Como é que você acorda num dia, sem nada assim, de repente do nada você fala assim: ai, meu marido me traiu. De onde vem esse pensamento? É Deus? É demônio? Irmãos, muitas vezes nós recebemos setas, situações que vêm na nossa mente, e não é porque nós temos uma visão de alguma coisa, é porque muitas vezes existem principados e potestades que estão trabalhando com ataques na mente. Por isso que Satanás gosta de agir na escola, ideologia de gênero, e por aí vai. Desde a infância ele vai construindo um esquema. E a nossa luta é contra esse esquema que tenta, desde o jardim do Éden, corrompeu a mente da Eva. Olha, o problema está com Deus. Ele sabe que quando você comer isso aqui, você vai ficar sabido igual ele, esperto igual ele. O problema é que Deus está com medo, né? Então, é esse esquema, sempre foi isso. Aí você vai lá no salão e uma mulher fala: olha, teu marido ali, ó, você vai lá. É sempre na mente. Mas eu quero declarar que o capacete da salvação está sendo colocado sobre a sua mente nessa noite, para que você entenda que a luta às vezes não é contra pessoas que estão usando o seu nome, te caluniando. Paulo ele entendia que essas pessoas ali, olha, o problema não era, olha, eu não tenho raiva do Demas, não, o problema, olha, eu entrego ele para o Senhor.
questão é que existem principados que atuam com ideias para que haja divisão, para que haja rompimento de uma aliança, de um casamento, situações. E a nossa luta é contra isso. E é por isso que muitas vezes você pode viver sem Deus um bom tempo, mas não todo o tempo. Vai chegar um dia que as tuas forças naturais, elas não vão ser suficientes para você lidar com situações que não são naturais, são espirituais. E para isso você precisa ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E eu quero declarar que os dominadores, os manipuladores, aqueles que tentam encher a sua mente de ideias erradas, eles estão manietados nessa noite em nome de Jesus. Nós, porém, vamos até o fim. E eu preciso me fortalecer. Porque não adianta eu estar bombado, ir lá na academia todo dia, irmãos, e ter força. Existem coisas que a minha força não vai alcançar. Eu tive experiência essa semana mesmo na academia. Eu falando com a Camila. Ela me colocou para fazer um exercício. Só de ela colocar para fazer aquele exercício, já acionou um gatilho na minha mente. Eu tinha dificuldade de fazer aquele exercício lá de, flexão. Né? Eu tinha medo daquilo. Porque eu tinha fraqueza. Então, só de ela colocar, já naquela hora, antes mesmo de eu fazer o exercício, eu já comecei a sentir sono, já comecei a sentir uma fraqueza. Eu já comecei... Sabe o que é isso? Muitas vezes o nosso problema não está aqui, não está nos hormônios, o problema às vezes está aqui, ó. São lembranças, mas essas lembranças, elas caíram por terra em nome de Jesus. E se o inimigo, ele pode fazer com uma fragilidade sua, lá da infância, alguma coisa agora, imagina o que ele pode fazer para destruir o teu casamento usando estas fragilidades. E por isso o Senhor te chamou. Eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos, aqueles que entendem que precisam de cura diariamente. Aleluia. Eu quero declarar que esses dominadores não vão mais operar. Tem coisas que não adianta, você pode ter força no braço, mas se você não tiver ânimo, coragem, uma força moral, espiritual, você não vai à frente. Tem coisas que a sua força natural não vai alcançar, e você vai precisar da força de Deus, ser fortalecido nele e na força do seu poder. Volta aí no verso de número 10, para você entender. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Parece uma redundância, mas não é. Uma coisa é ser fortalecido nele. O que é ser fortalecido nele? Como é que eu fortaleço o meu relacionamento com a minha esposa? Diálogo, toque, comunhão, conhecer. Quanto mais eu conheço ela, mais eu me fortaleço no relacionamento com ela. Quanto mais ela me conhece, mais o meu relacionamento vai se fortalecendo. Quem está entendendo, diga aleluia. Então nesse primeiro ponto que Paulo está falando, olha, quanto ao mais fortalecei-vos no Senhor. Primeiro, quero te falar uma coisa, não basta ser salvo, você precisa ter uma vida de buscar fortalecer a sua aliança com Deus. Se você vem num culto aí um domingo sim, um domingo não, ou domingo a quarta e só isso, depois pega a Bíblia só na outra semana. Se você não se fortalecer, não buscar se fortalecer no relacionamento, não adianta nem ir para o segundo passo, que é a força do seu poder. Pessoas que têm um relacionamento fraco, como é que elas vão crer que Deus pode te libertar se você nem se relaciona com Ele, se você nem tem aquela intimidade? Não, eu creio, eu sei que o meu Redentor vive. Muitas vezes, como é tão fraco o relacionamento com Deus, a gente pensa assim, não, Deus faz na Érica, na Duda, Deus faz na Isadora, Deus faz no pastor, Deus faz no Gabriel, mas Ele não faz em mim, porque, não sei, acho que Ele não me ama. Você acha que Ele não te ama, é porque você não se relaciona com Ele. Quando você passa a se fortalecer no Senhor, se relacionar com Ele, você vai descobrir, filho, eu te amei de tal maneira que eu não mandei Miguel para morrer, eu não mandei Gabriel, eu mandei o meu único filho, aquele que é o meu filho gerado, para morrer no teu lugar. Quando você começa a se relacionar com Ele, com a sua palavra, você vai entendendo. Romanos 8 vai declarar, olha, quem nos separará do amor de Deus? Será que é o principado e a potestade que Paulo falou? Mas se eu não me relacionar com Ele, o principado e a potestade lançam uma ideia errada na tua mente, e a ideia vai começar a frutificar. Por isso eu preciso primeiramente entender que para mim ter força, e força que vai além da força natural, eu preciso me fortalecer nele. Aleluia. Eu não vou entrar nos poréns do que nos tira a força, mas eu quero deixar só um ponto geral para você. Salmo de número 32. Eu vou falar sobre fortalecer no Senhor. Eu quero falar só um ponto aqui, que esse ponto engloba tudo, irmãos.
O que nos tira a força? O que nos faz às vezes desistir? Primeiro, olha lá. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Como é que é coberto? Sangue de Jesus. Verso 3. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, o espírito não tem culpa, o espírito não tem aquela intenção de ferir, não, o pecado não é intencional. Verso 3. O que Davi está falando aqui? Enquanto eu calei os meus pecados. O que aconteceu com Davi, o homem que tinha uma intenção de amar a Deus, que expressava na alma, mas quando ele erra, acontece uma coisa com ele. Ele erra, ele peca e ele fica calado. Ele não se resolve com Deus, e quando ele não se resolve com Deus, o que acontece? Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. O verso 4. Porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor, a minha força, o meu ânimo, tornou-se em sequidão de estio. Por isso eu quero declarar nessa noite, Deus vai começar a liberar uma cura, uma força sobrenatural. Se você entrou aqui em depressão, o Senhor vai te curar hoje, eu creio. Deus é poderoso para te curar. Se você crer, você vai ser curado. Então, o problema da gente ficar fraco é o que? O pecado. E quem não peca, irmãos? Romanos 6, 23. Irmãos, todos nós pecamos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aqui prova que quando você peca, o seu vigor vai morrendo. Não é que você morre, vai lá ser enterrado. Não, o seu vigor, a sua força, o seu ânimo, ele vai secando. É como terra seca, vai se secando, deixa de produzir, porque o salário do pecado, pecar é opcional, mas o salário não, irmãos. Se você peca, salário é algo de direito, você tem direito de receber, e Deus é justo, ele não vai romper com o direito dele, é seu direito de receber o seu salário. Pecou, o salário do pecado é morte. Porém, o dom gratuito, o presente de Deus, o presente que Deus tem para mim e para você nessa noite, chama-se vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. A palavra vida aqui é a palavra zoe, não é a psique que a gente costuma ver na Bíblia. Toda vez que fala de vida do homem, vida normal, natural, é a psique. Mas aqui está falando da palavra zoe, que é a vida de Deus, é a vida sobrenatural. E Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. É ter a satisfação de cumprir o propósito e ver que você está prosperando naquilo que Deus te criou para fazer. Aleluia! Então, o que tira força, não tem, irmão, pecado. Eu sou crente, eu sou salvo, Jesus me salvou uma vez, salvo. Sim, só que pecado gera morte. Talvez, por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios, muitos fracos, muitos doentes, e não poucos os que estão dormindo, porque não estão discernindo o corpo, não estão discernindo o corpo. Paulo estava falando de um povo que estava unindo-se a prostitutas, Paulo estava falando de um povo que estava fazendo alianças indevidas, e por não discernir, estava a gente morrendo espiritualmente, se enfraquecendo, muitos dormindo. Mas em nome de Jesus, o que Deus quer levantar neste tempo agora é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Ao invés, irmão, de você ficar olhando para o seu pecado e tentar resolver o problema do pecado. Por que eu não quero dar ênfase a isso? Porque não adianta você ficar focando no pecado. Você vai tentar com a sua própria força vencer o pecado. Nenhum homem consegue vencer o próprio pecado na força do braço. Essa natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, ela não é vencida apenas por boa intenção. Não é vencida. Ela é vencida no poder do Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo então fala: fortalecei-vos no Senhor. Se você se fortalece em Deus, você não precisa se preocupar com o pecado. Afastar-se do pecado se torna uma consequência. Pastor, então como é que eu me fortaleço no Senhor? É nesta série de mensagens que nós vamos entrar hoje. Se fortalecer nele é para praticar, fazer as práticas espirituais. A primeira delas, nós falamos, a palavra. A palavra, se você não se relaciona com a palavra, você vai ficar fraco. Um crente que não conhece a palavra, o que ele vai orar o dia que vem a tribulação? Ele não sabe que Deus é com ele. Deuteronômio capítulo 20, quando saíres a peleja contra o teu inimigo, e você vir carros, cavalos, um povo maior numeroso do que tu, não temas, porque eu, Senhor, seu Deus, eu sou contigo. Aleluia, eu irei à frente de vós.
No dia da angústia, a força vai embora. Por quê? Porque ele não se relaciona com a palavra, ele não se fortaleceu. No dia da angústia, ele começa a talvez pensar em retroceder. Por quê? Porque ele não conhece. A falta de relacionamento traz fraqueza. Mas quando você começa a se relacionar, ainda que você erre, você vai lembrar: o justo pode cair 7 vezes, mas de todas o Senhor o levanta. Você vai olhar para a palavra: olha, se eu fechar o céu porque você errou, se eu enviar a peste porque você pecou, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, voltar para mim, me buscar e orar, e se converter dos maus caminhos, eu perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Mas só quem se relaciona com a palavra vai saber disso. Quem não sabe, no dia da angústia ele fica perdido, ele não sabe para onde ir, ele perde a esperança. Por isso você precisa se relacionar com a palavra. Segundo ponto, oração. É o que eu falei. Se eu não oro, se eu não relaciono, se eu não transmito, se eu não falo com a minha esposa, irmãos, que relacionamento que vai durar se a gente não fala um com o outro? Assim é com Deus. Se você não se relaciona com Ele, você está fadado a pensar que, bom, Deus me ama, mas, né, eu nunca ouvi Ele falar. Começa a orar, você vai ver que Deus vai começar a falar contigo. Às vezes não é na oração, você terminou de orar aqui, Deus manda alguém para falar com você. Às vezes não é na oração, você terminou de orar, vai abrir a Bíblia e Deus fala com você através da palavra. Mas Ele pode falar com você no meio da oração, porque oração é dialogar, conversar com Deus. Quem não ora se enfraquece, quem não ora perde força, quem não ora é vencido pelas acusações de Satanás. Mas eu quero profetizar um tempo, irmãos, de relacionamento sobrenatural. É Jesus nessa noite. Eu creio que nessa noite o Senhor trouxe aqui uma unção de poder e força dEle, para você voltar a se relacionar com Ele. Terceiro, jejum. O jejum é uma prática que fortalece a gente no Senhor. Jesus, Ele declara lá no dia da tentação: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, eu falei aqui de manhã, vou falar de novo. O que te dá vontade de fazer depois do almoço? Sabe por quê, irmãos? A nossa alma fica tão saciada. É como se fosse assim: deita, regala, agora você está satisfeito. E muitas vezes nós não nos fortalecemos no Senhor, sabe, porque a gente está tão satisfeito. A gente está lá com a vida ruim, está a ponto de perder todas as coisas, mas a gente está satisfeito. Por quê? Porque o Netflix está funcionando. Está satisfeito porque a internet está lá ainda, eu acesso o Instagram, eu posso ver os vídeos, a minha dopamina está subindo, a minha alegria está subindo, porque a gente está satisfeito de outras coisas, e por isso a gente não busca Deus. E o jejum é uma prática espiritual, onde você faz calar a tua alma, a tua carne, e dizer: olha, não é só disso que você precisa. E quando você começa a prática do jejum, você vai adquirindo uma disciplina para não ser guiado mais por aquilo que você sente. A Bíblia fala: os incontinentes não herdarão o reino de Deus. O que é incontinente? Aquele que não consegue se conter. Como é que eu aprendo a conter-se? Quando você é criança, na sua casa, você tem uma mamãe e um papai para dizer: não, 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 quero danoninha agora, 11 horas. Não, é a hora do almoço, e a hora do almoço você vai comer papá. Mas quando você cresce, não tem mais papai e mamãe para te ensinar a conter. Por isso você precisa aprender, primeiro, disciplinar a sua carne, saber fazê-la conter. Davi, ele tinha essa capacidade. Ainda assim ele peca, todos nós vamos pecar ainda, porém nós precisamos aprender a colocar um limite na nossa alma. Davi falou: por que te perturbas e te inquietas dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A alma de Davi estava ali: não, eu quero, porque eu só imagino, irmãos, minha imaginação santificada, que Davi estava lá: olha, eu fiz tudo certo, eu dei quase minha vida para defender as ovelhas do meu pai, eu fiz tudo certo para o Saul, e eu estou aqui, enquanto tem muito ímpio lá fora, vivendo a vida, eu estou aqui, enquanto tem ladrão rodando para lá e para cá, e eu estou aqui sendo ameaçado de morte. Eu não posso ir para a casa do Senhor. E ele diz no mesmo salmo: oh, que saudade do tempo que eu ia em procissão à casa do Senhor. Só que quando a alma dele começa a falar assim: olha, que injustiça você está vivendo, que coisa você está passando. E sabe o que Davi fala? Aquieta minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Sabe onde você alcança isso? Não é da noite para o dia. Você foi formado em quanto tempo?
aprendeu a ler, escrever, a andar, a se governar. É as práticas. E o jejum é importante para você aprender uma disciplina, mas não apenas só por isso. É porque quando você jejua, então a tua carne, que não está mais satisfeita, ela vai estar receptiva. E aí quando você começar a ler a Bíblia, você vai começar a ver que algumas coisas estão mudando. Você vai começar a se alimentar verdadeiramente da palavra. Sabe, você não vai pegar a Bíblia porque tem que ler. Não, eu vou pegar aqui porque é igual um palito de dente. Depois do almoço eu tenho que passar. Não, você vai pegar ela porque ela é o prato principal. Ela é aquilo que vai satisfazer a tua alma. Aleluia. E o último, adoração, não menos importante. Quem não adora a Deus, ele não se fortalece no Senhor. Adoração, nós vimos ali, amarás o Senhor de todo o coração, toda a tua alma e com toda a tua força. Sem adoração não tem força no Senhor. E se não tem força no Senhor, você não é suprido na força do seu poder. Então você vai depender sempre da tua força natural, vai cansar. Mas se você veio aqui cansado e sobrecarregado, o Senhor te chama nessa noite: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso. Mas espera aí, eu quero descanso, eu quero uma cama para dormir, eu quero um dia de folga sem filhos, um vale night sem filhos e sem marido para deitar e para dormir. É isso que eu queria. O Senhor vai falar que eu vou descansar aprendendo? Porque o problema do cansaço não está na força do braço, está aqui. Você está cansada porque estruturas que estão aqui, mas em nome de Jesus, eu creio que Deus vai liberar uma unção poderosa para te curar nessa noite. Estas práticas, elas vão te aproximar de Deus, e aproximando-se do Senhor, irmãos. Moisés, quando ele passou 40 dias no monte, ele ficou tão próximo de Deus, que diz a Bíblia que quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava. Você sabe o que é isso, irmãos? O relacionamento faz você resplandecer o rosto e a face aqui na terra. Sabe aquela bênção de Arão? O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Eu quero profetizar que você vai ficar tanto tempo, vai se fortalecer tanto nele, que as pessoas vão olhar para você e vão começar a dizer: não, ele é um deles, não tem como negar. Ele fala diferente, ele veste diferente, ele anda diferente, ele comporta diferente, é um deles. Pedro andou tanto com Jesus, um pescador, que era inegável: você é um deles, não tem como, você é um deles. Não conheço. Não tem como, irmão. Se você passar com ele, o companheiro do sábio se torna sábio, um companheiro do santo vai acabar ficando santo. Aleluia. Para terminar, para a gente orar, Isaías 40, essa é só uma introdução. Nesses dias nós vamos falar sobre estas práticas pormenorizadamente. Vamos falar do jejum, vai ter um culto só do jejum. Se der para fazer um culto só, a gente faz um culto só, mas a gente vai ficar falando nesses dias, porque nós vamos ativar estas práticas. E eu quero convidar você, eu vou começar amanhã. Há uma causa que nós precisamos definir esta semana, eu vou começar amanhã. 3 dias, se você quiser orar, jejuar comigo, 3 dias. Eu creio que Deus vai dar essa resposta. Eu vou fazer só no líquido, a água, chá, o café, porque eu tomo café sem açúcar, então não tem carboidrato nenhum para me alimentar, só no líquido, por causa dos rins. Você quer fazer um jejum diferenciado? Faça aquilo que Deus colocar no teu coração. Mas eu creio, irmãos, Deus vai responder. Amém? Para a gente terminar, Isaías 40, o verso número 28. Talvez você esteja cansado aqui hoje, é porque você sempre lutou com a força do braço. E Deus está te convidando para você entregar a sua vida no altar dele e deixar ele fazer para você. A nossa luta não é contra carne e sangue. Quem quer destruir a tua vida é Satanás. Que Satanás não pode, irmãos, ele está fadado ao lago de fogo e enxofre. Então o que ele vai fazer? Se eu não posso tocar no pai, eu toco no filho. Mas hoje, em nome de Jesus, algo novo vai acontecer. Não sabes e nem ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, Ele não se cansa, Ele não se fadiga. Não se pode esquadrinhar o entendimento dEle, irmãos. Ele não cansa nem de você. Você acha que Deus está cansado? Eu quero te falar uma boa notícia nessa noite. Não, Ele não cansa de você. Enquanto você vier a Ele, Jesus disse: aquele que vier a mim, todo que o Pai me dá vem a mim, e aquele que vem a mim eu não lanço fora, eu não vou cansar. Ele faz, presta atenção, você está cansado? Ele faz forte
o cansado. Ele multiplica, ele não soma, não. Ele multiplica as forças daquele que já perdeu o vigor. É o pecado que tirou o vigor, mas hoje ele te multiplica, porque ele tem perdão através do sangue de Jesus, e ele tem graça por meio do seu Espírito, e ele tem poder por meio da sua glória. Multiplica as forças daquele que perdeu o vigor, daquele que está depressivo, daquele que está desanimado, daquele que não consegue mais. O Senhor nessa noite, Ele é poderoso para fazer esse milagre. Os jovens, se for falar de vida natural, até jovens se cansam, irmãos. Nós naturalmente vamos cansar, e Deus aqui fala, até os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas quem espera, persevera. Tu, porém, vai até o fim. Quem persevera, ele permanece esperando no Senhor, ele renova as suas forças, sobem como asas, como águia. Deus vai restaurar a visão de muita gente aqui. Você vai voltar a ter visão de águia, você vai voltar a voar. Isso é coisa sobrenatural, irmãos. Não é voar literalmente não, irmãos, é algo que naturalmente você vai fazer, é muito mais acelerado do que qualquer outra pessoa faria. Essa é a obra de Deus, quando você faz as coisas na força e no poder de Deus, no dínamo de Deus. É muito acelerado, é muito além. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham